Bom, a Era Vargas foi um período iniciado em 1930 e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. Bom, durante esse período que ele havia no poder, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, estendem o período de 1930 até 1937 como gestação da ditadura de Vargas. E Vargas também ficou famoso pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante no novo Estado, no Estado Novo, no caso. Bom, Vargas também ficou famoso por suas fases em seu governo. Os historiadores dividem a era Vargas em três fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas, basicamente, ele organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o Congresso Nacional. Basicamente, ele estava colocando todo o seu poder a si mesmo. E como ele veio do povo, né, e era algo que ele procurava em questão de trabalho, ele também buscou dar muitos benefícios ao trabalhista. Então ele atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios. Para isso, ele criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. A outra fase, ela começa. A outra fase em si, basicamente, ela começa dentro dessa fase, onde ele foi marcado pelo governo provisório, né? O governo provisório é aquilo que eu tinha dito. Ele tentou centralizar o poder a si mesmo. Tanto é que foi provisório, porque não deu certo. O porquê não deu certo foi porque ele demorava muito em realizar as eleições e convocar a constituinte. Então, tudo que ele tinha que fazer, ele demorou muito para fazer. Por isso que o povo não aceitou. Em São Paulo, houve uma rebelião onde eles se voltaram contra o governo em 1932 e ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e após a derrota, o Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas. Então, eles nomearam para o estado um interventor, no caso seria o governador civil e nascido em São Paulo. Bom, a Constituição de 1934 também teve suas características, né? Ela garantiu o voto feminino, ela trouxe as eleições diretas e a existência de partidos políticos. O Senado passaria a ser uma instituição colaborativa do Congresso dos Deputados, o chamado unicameralismo imperfeito. Por sua vez, a Câmara dos Deputados passou a ser eleita tanto por voto direito e universal, como por organizações profissionais. Esses legisladores ficaram conhecidos como deputados classicistas. É instituída a ação popular e o mandato de segurança. Ambos são instrumentos jurídicos que garantiam os direitos individuais contra o abuso de poder. Então, tudo aquilo que acabava que o Vargas queria fazer, né, que era colocar todo o poder na mão dele e agir da forma como ele queria agir, isso foi abatido, no caso, né, pelo o novo mandato de segurança. Outro acontecimento que aconteceu dentro desse tempo, né, nessa época, foi a Internona Comunista. Basicamente, a Constituição de 1934 não tranquilizou o país, porque muitas pessoas elas acreditavam em outros tipos de pensamento, né? E assim como nada agrada a todo mundo, é, os comunistas em si criaram grupos de oposição que se uniram para derrubar Getúlio Vargas no episódio conhecido como Revolta Comunista. A ANL, que foi a Aliança Nacional Libertadora, que ela foi criada em 1935, ela criticava o nazifascismo e o imperialismo, que era basicamente tudo aquilo que o Vargas estava querendo fazer, que era tomar o poder para si mesmo e basicamente esquecer do povo, né? Ao mesmo tempo em que desejavam liberdades democráticas, o fim do latifúndio e a suspensão do pagamento da dívida externa. O governo sufocou o levante comunista facilmente e aproveitou para prender civis e militares contrários à política de Vargas. Então todo mundo que estava contra, eles estavam prendendo
e agredindo, basicamente, né? Em 1936, passado um ano desse ano, foi criada a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, cujo objetivo era investigar atos de funcionários públicos em atos considerados de esquerda. Era basicamente nesse tempo estava acontecendo uma guerra de esquerda e direita, né? Porque assim como havia o grupo oposição de esquerda, o Getúlio Vargas ele representava, entre aspas, porque existem muitas pessoas que são de direita, mas são contra esse imperialismo que ele fazia. O fim do governo constitucional, que foi quando isso começou tudo a dar errado, que foi nessa luta contra o comunismo, né? Getúlio Vargas decreta estado de guerra em março de 1936. A medida vigora até 1937, sendo caracterizada por intensa repressão e restrição às liberdades individuais dos cidadãos. Logo após esse tempo, começaria o Estado Novo. Basicamente, o governo de Getúlio Vargas era algo que estava em constante mudança, por muitas coisas, né? No caso do governo em si, eram muitos problemas. Então, tudo que ele tentava fazer não dava certo, pelo fato de estar errado, né? E como já não bastava todo aquele abuso de poder que ele usava e excedia, né? Foi criado o Estado Novo, como eu já tinha dito. Que o Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e se estendeu por 8 anos. Ela aconteceu de 1937 até 1945, onde acabou o governo de Getúlio Vargas. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e o momento que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. Bom, essa época ficou marcada na história como a época de censura, né, como eu já tinha dito. E a censura em si, ela aconteceu de forma tão grande que elas eram presas sem motivo, né? No campo político, Vargas governou a partir dos decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de aprovação do legislativo, pois já possuíam a força de lei. Era algo muito, mas muito autoritário, porque ele usava da força que ele tinha em sua mão, basicamente, né, que era algo que ele tinha imposto com as suas revoluções para chegar no poder, e ele possuía daquilo ali e abusava, né, no caso. Como eu já havia dito, a censura em si ela foi algo que ficou marcado dentro do departamento, né? Então, tudo aquilo que acontecia, que o Vargas ditava, ele falava que ia acontecer, ela acontecia em cima da censura também, porque muitas pessoas não podiam simplesmente sair na rua com uma camisa de algo que era oposto ao o governo, diferentemente dos dias de hoje, sendo que hoje ainda assim, de forma indireta, ela acontece isso, porque eu duvido que alguma pessoa vá com uma camisa de comunismo sozinho de encontro com um presidente, por exemplo, nos dias de hoje. A censura ela ficou instituída no Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP no caso, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Então, além do governo em si ser algo muito autoritário, havia essa DIP no caso, esse que era o departamento que ele censurava tudo. Então, você podia até fazer uma propaganda para o governo, né? Por exemplo, num diário, só que deveria ser aquilo que o Vargas queria, né? Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo, em 1940, e a consolidação das leis de trabalho, CLT, em 1943, que existem até hoje. E os sindicatos passaram o controle do Estado, certo? A participação brasileira também, ela aconteceu na Segunda Guerra. E o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceu o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou o fim de seu governo em 1945, a realização de eleição presidencial e em outubro desse mesmo ano foi deposto do poder pelos militares. Então, fez tudo aquilo para chegar no fim e ser deposto pelos próprios militares.